no seguimento de vários incidentes ocorridos nos portos da Horta e da Madalena, no dia 14 de novembro de 2014, deu-se um novo acidente no Porto de São Roque do Pico, o qual causou a morte do cidadão José Norberto da Silva. A gravidade deste trágico acidente impõe que a responsabilidade não morra solteira. Num Estado de Direito, deixamos à Justiça o que é da Justiça. Aqui e agora, debruçamos-nos sobre as responsabilidades políticas. Quando abordamos este caso, é impossível não nos vir à memória o trágico acidente de Entre os Rios, no qual morreram dezenas de pessoas, tendo a Justiça ilibado todos os arguidos pelo facto de não haver legislação ou protocolos técnicos que estes tivessem a obrigação de cumprir. No entanto, foi e é de realçar a dignidade e a coerência do então Ministro Jorge Coelho, o qual, sem delongas, assumiu as responsabilidades políticas do acidente e apresentou a sua demissão do governo de então. Portanto, deixando à Justiça o que é da Justiça, no campo político, que é o nosso, importa apurar responsabilidades, objetivo ao que tudo indica, nem o Partido Socialista, nem o Governo Regional pretendem assumir. Desde logo, com todo o recambulesco processo de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e Infraestruturas Portuárias nos Açores. O facto é que, não a podendo inviabilizar à partida, por ser potestativa, logo não sujeita à deliberação e de natureza obrigatória, o Partido Socialista, usando a sua maioria absoluta, utilizou todo o tipo de pretextos para que o processo não seguisse o seu curso normal. Por outro lado, a falta de resposta até hoje do Governo Regional ao requerimento do Bloco de Esquerda sobre o inquérito ao acidente de São Roque do Pico, enviado em janeiro de 2015, é bem elucidativo. Para quem quer apurar a verdade dos factos, no mínimo, podemos dizer que mostrou pouco interesse. Contudo, a verdadeira estratégia do Partido Socialista sobre este caso é claramente posta a nu com a sua reação ao relatório de investigação do Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Marítimos, autêntico marco sinalizador da incúria, da negligência e da irresponsabilidade que estão na origem deste trágico acidente. Vamos então a questões mais concretas. O relatório de investigação do GPM foi tornado público por obrigação legal no dia 2 de junho de 2015. Ora, como assumiu o diretor da entidade referida, também por imperativos legais, este relatório foi antes entregue às empresas envolvidas. Estas empresas tiveram 30 dias para se pronunciarem sobre o mesmo. Logo, o relatório foi, pelo menos, entregue a 1 de maio de 2015 e desde esta data que estas empresas públicas conheciam o seu teor. A pergunta que o Bloco de Esquerda coloca, a primeira pergunta que o Bloco de Esquerda coloca é: não conhecia o Governo Regional, desde o dia 1 de maio de 2015, pelo menos, o relatório do Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Marítimos? No caso do Governo não o conhecer, como explica o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, que os presidentes da Portos dos Açores e da Transmaçor, mas particularmente o primeiro, não tivessem dado conhecimento à tutela de um relatório deste teor. Em qualquer das situações, acha o Sr. Secretário Regional que o Sr. Engenheiro Fernando Nascimento mantém as condições requeridas para continuar a presidir a tão importante e estratégica empresa da região? Esperamos a sua resposta, Sr. Secretário, mas para nós é óbvio que o Governo Regional conhecia o teor do relatório. Mas mesmo assim, assumiu a decisão política da recondução do Presidente do Conselho de Administração da Portos dos Açores. Porque para o Governo e para o Partido Socialista interessa mais a defesa do partido do Governo e dos seus amigos do que a verdade dos factos. Aliás, a linha de ação ou de reação fica claramente assumida quando o Sr. Presidente do Governo Regional defende publicamente que a responsabilidade política não está em fugir, mas em tomar as medidas necessárias para que acidentes como o que está em causa não se voltem a repetir ou sejam minimizados. Ora, é evidente que a responsabilidade exige que se tomem medidas para o futuro, as mesmas que não foram tomadas até agora.
Mas de quem é a responsabilidade política dessas medidas não terem sido tomadas até hoje e terem tido como consequência a morte de um ser humano? Para o Sr. Presidente do Governo Regional, o apuramento de responsabilidades do passado recente não é importante e, em consequência, para o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, também não. Como tal, afirma o Sr. Secretário que, sendo o responsável da tutela, o acidente se deve a vários fatores, não havendo uma causa única. Em conformidade, não assume qualquer tipo de responsabilidade. É, pois, neste contexto que, para o Governo Regional e para o Partido Socialista, usando da sua maioria absoluta, tudo pode ser atropelado. Quando decorre uma comissão parlamentar de inquérito, entre outras coisas, também aos trágicos acontecimentos do dia 14 de novembro último, quando em tempo útil o Governo Regional está na posse de um relatório que coloca em causa a política de segurança dos passageiros desenvolvida pelas Portos dos Açores, o Governo Regional não respeita nada, nem ninguém, e reconduz para o mesmo cargo um dos principais autores desta política errada. É preciso, pois, senhoras e senhores deputados, uma grande desfaçatez para vir acusar esta interpelação do Bloco de Esquerda de extemporânea. E estou a citar alguns dos senhores deputados. Neste contexto, todos e todas percebemos, dentro e fora deste Parlamento, qual vai ser o posicionamento do Partido Socialista na Comissão Parlamentar de Inquérito e podemos até adivinhar algumas das conclusões que a maioria parlamentar vai impor. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Mas voltemos ao relatório do Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Marítimos. Para qualquer pessoa que o lê, à exceção do Partido Socialista, o cabeço que provocou a morte de José Norberto Silva estava em deficiente estado de conservação, apresentando zonas com perda de material por corrosão e acumulações de ferrugem que chegam a alcançar 1 centímetro de espessura. No referido cabeço existe uma zona com indícios de fratura recente e uma outra com cerca de 1/3 do perímetro que apresentam um aspecto mais antigo. A zona com aspecto mais antigo, para além de apresentar uma rugosidade diferente da mais recente, apresenta também alguma corrosão, indicando a ocorrência de uma fratura já com algum tempo de existência e com uma profundidade muito significativa. Mais à frente, pode ainda ler-se que, observando a base do cabeço, pode ver-se que a parte correspondente à zona mais antiga de corrosão, na superfície da fratura, se situava na zona onde é aplicada a força de tração do cabo. Noutras partes do relatório, pode também ler-se que a tensão ou força que era suposto o cabeço aguentar era muito superior, 3 vezes superior, de acordo com o relatório, àquela a que este cabeço foi sujeito no fatídico dia do acidente. Posto isto, resta alguma dúvida a algum ou alguma de nós de que foi, antes de mais, a falta de manutenção do mesmo que originou a trágica morte? Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, nem o seu gabinete, nem a Portos dos Açores, nem o Governo Regional questionou ou pôs em causa a idoneidade deste relatório. Não é verdade? Se é verdade, então o que o impede de assumir a responsabilidade política pelo mesmo? Diz o Sr. Secretário Regional que o acidente se deveu a um conjunto de fatores. Vamos então de novo ao relatório e analisemos os outros fatores. A ausência continuada ao longo de mais de 30 anos de manutenção dos cabeços nos portos dos Açores, em particular no Porto de São Roque do Pico. Posicionamento incorreto dos cabeços para a utilização pelos navios ro-ro no Porto de São Roque do Pico. E na existência nos portos dos Açores de documentos com as especificações técnicas dos cabeços. Utilização pelo barco Gilberto Mariano de cabos exageradamente sobredimensionados no seu esquema de amarração. Metodologia de amarragem incorreta. Exposição à ondulação vinda do alto. Sr. Secretário Regional, com exceção das condições do mar, todas as faltas apontadas pelo relatório do GPAM são resultado de falhas de segurança de empresas tuteladas pela sua Secretaria. Estes são, de facto, os diversos fatores de que o senhor fala para não assumir as suas responsabilidades. Existem outros fatores, Sr. Secretário.
O relatório era credível no início, mas agora deixou de o ser? Desde quando? Por que razão? O Sr. Engenheiro Fernando Nascimento referiu à comunicação social a existência de outros relatórios portadores de conclusões bem diferentes. Onde estão esses relatórios? Por que razão nos são sonegados? Está na hora, senhoras e senhores deputados, de falar verdade aos açorianos e açorianas. Até porque falar verdade faz mais pela democracia e pela participação cidadã do que muitas manobras políticas só para cumprir calendário. Está na hora da assunção de responsabilidades. Está na hora de deixar de esconder dos açorianos e açorianas por trás de biombos de retórica suportados por uma maioria parlamentar. Em consequência de tudo isto, o Bloco de Esquerda reafirma a sua posição, a saber que o Sr. Engenheiro Fernando Nascimento não tem condições políticas para presidir a Portos dos Açores. Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, certamente que numa empresa sob a sua tutela, o responsável da mesma não lhe será imposto. Ou é? Pelo principal violador de normas de segurança elementares. É verdade que esta situação não tem só a ver com o passado recente. Mas, Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, a sua atual postura não dá credibilidade nenhuma para que o futuro possa ser diferente. Disse.